Queridos irmãos, então vamos ter a segunda mensagem, que é continuação do anterior. Vamos ler João 20, 19 a 29. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Enquanto falavam, mostrou-lhes as feridas das mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, ele disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados." Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhes disseram: "Vimos o Senhor." Ele, porém, respondeu: "Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meu dedo nelas e minha mão na marca em seu lado." 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. "Paz seja com vocês", disse eles. Então disse a Tomé: "Põe o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Põe a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia." "Meu Senhor e meu Deus", disse Tomé. Então Jesus lhe disse: "Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver." Antes de entrar no texto, às vezes temos de nos afastar um pouco para entender por que essa narrativa está aí. É como estudar uma árvore. Você precisa se afastar um pouco para entender por que ela está lá no meio da floresta. Tenho lido e meditado muito ultimamente nos evangelhos, mas a minha preferência é o evangelho de João. É o primeiro evangelho que eu li na minha vida. E esse evangelho tem tocado o íntimo do meu coração. Ultimamente tenho ficado maravilhado com a escolha dos eventos que compõem o seu evangelho. Tenho pensado, antes de me aprofundar no texto, entender por que ele escolheu este texto, por que ele colocou nessa ordem. Logo depois do Senhor aparecer a Maria Madalena, João conta como os discípulos reagiram e ele estava no meio. Naquele mesmo domingo, eles ficaram reunidos, porque nesse momento precisavam muito um dos outros. Estava com portas trancadas por medo dos líderes judeus. Antes, Jesus, com seus poderes, podia defendê-los, mas agora, com ele morto, como podem se defender? Eles ouviram Maria Madalena contar que viu Jesus ressurreto.
Mas não dá para acreditar. Ela deve ter se enganado. Um pensamento martela continuamente a sua cabeça. Eles mataram o mestre. Quanto mais eles pensam na cena da crucificação, mais medo dá. Esta é a situação. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Nenhuma palavra de repreensão do tipo: então, vocês não acreditaram que eu vou ressuscitar? Ou, por que vocês não acreditaram na palavra da Maria Madalena? E eu ainda mandei um recado específico para vocês. Se fosse eu, daria pelo menos uma pequena repreensão. Pelo menos eles vão ter que pedir perdão pela sua incredulidade. Será que não? Mas Jesus não fez isso. Só disse: paz seja com vocês. Por quê? Quando o filho pródigo voltou para casa, segundo a nossa ótica, antes de entrar em casa, tem que ouvir. Eu não avisei que isso ia acontecer? Viu o que você fez? Mas pelo contrário, quando ele chegou em casa, quando ele começou a falar para pedir perdão, o pai nem deixou ele terminar. Ele disse logo: depressa, traga a melhor roupa da casa e vista nele, coloque-lhes um anel no dedo e sandália nos pés. Mate o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Nenhuma palavra de repreensão. Embora somos evangélicos, muitos de nós ainda não entendem o que é graça. Achamos que Deus só nos aceita se fizermos confissão dos nossos pecados, com bastante quebrantamento, se arrastando no chão. Aí Deus vai nos aceitar. Sim, nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados. Mas isso não é exigência de Deus. Ele não precisa ouvir nossas confissões, ver a nossa contrição e quebrantamento. Quem precisa disso somos nós. Confissão é uma necessidade nossa, não de Deus. Ele já sabe de tudo. Temos que confessar nossos pecados para entendermos onde nós caímos, para poder mudar. Jesus sabia que os discípulos precisam de encorajamento e segurança, não de repreensão. Estão amedrontados. Disse então: paz seja com vocês. Lembra o que eu falei? No mundo vocês terão aflições, mas tenha coragem. Em mim vocês têm a paz. Porque eu venci o mundo. Só eu posso dar-lhe a verdadeira paz. Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Por que Jesus fez isso? Para afirmar a sua fé. Mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado, para mostrar que ele mesmo. As feições de Jesus certamente mudou. Talvez ficou mais calmo, mais tranquilo, porque a obra dele já está finalizada. Será que mudou mesmo? Eu não sei. O que mais os discípulos mais precisavam saber era ele mesmo, Jesus. Ele podia atravessar as paredes, as portas, mas não era uma miragem. Ele tinha corpo.
mostrar as mãos e o lado onde o soldado espetou a lança, não só prova que ele é Jesus, como são marcas da vitória. Jesus podia ressuscitar sem cicatrizes? Sim, ele podia, mas ele preferiu conservar as cicatrizes nos pés e nas mãos e a marca da lança no seu lado. Quando eu encontrar Jesus no céu, provavelmente ele vai continuar com essas marcas nas mãos e nos pés e no seu lado. Porque são marcas da sua vitória que o identifica como o meu Senhor. Como eu vou me aparecer? Como eu vou me aparecer no céu? Eu gostaria de não ter rugas ou outros sinais de velhice, mas conservar as minhas marcas, as minhas características, para que as pessoas que me amam possam me identificar. Quando eles viram que era Jesus mesmo, se encheram de alegria. Não era qualquer alegria. Renasceu a esperança. Eles também foram ressuscitados nesse momento no Espírito. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Depois do encorajamento, fortalecendo sua fé, ele coloca para os discípulos diante de um desafio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O Pai enviou Jesus para a terra. Esta é sua missão, razão do seu viver. E agora já está completada a missão. E esta passa a ser a nossa missão, a nossa razão de viver. Não apenas ele nos enviou, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. A missão de Jesus na terra é também modelo da nossa missão. Em primeiro lugar, a missão de Jesus foi feita através da encarnação. Ele não ficou no seu conforto, mas veio e habitou no meio de quem ele veio servir e salvar. Viver a mesma vida, comer a mesma comida, sofrer as mesmas dores. Assim deve ser a nossa missão. Em segundo lugar, a missão dele foi para cumprir a vontade do Pai, não a sua vontade, nem seus planos. Assim também é a nossa missão. Em terceiro lugar, o intuito da sua missão foi a glória e o reino de Deus. Não a sua própria glória e o seu reino. Assim também é a nossa missão. Em quarto lugar, o mais importante, o seu objetivo é amar, servir e salvar os perdidos. Assim também é a nossa missão. Em quinto lugar, a obra da salvação acabou, foi consumado. Mas a missão de Jesus na terra não terminou. A nossa missão é uma continuação da obra da salvação de Jesus. Assim Jesus falou: como o Pai me enviou, eu os envio. E Jesus encerra esse mandamento com uma promessa. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse: façam discípulos de todas as nações,
ensinando-os a guardar tudo que tenho ordenado. E a promessa é: estarei com vocês até o fim dos tempos. No envio dos seus discípulos, ele termina com a promessa de paz seja com vocês. Não como na primeira vez, para que vivam sem medo, mas uma paz que excede todo entendimento, mesmo no meio da tribulação e perseguições. Essa paz que excede todo entendimento vai guardar o coração deles. E depois Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O que significa receber o Espírito Santo? É o derramamento do Espírito Santo? Não. Isso só vai acontecer em Atos 2, 50 dias depois da Páscoa, no Pentecostes. Os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e teve início a igreja. Soprou sobre ele o Espírito Santo aqui tem um outro sentido. Lembra da outra passagem quando Deus soprou sobre o homem? Foi Gênesis 2:7. Soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Foi na criação do homem. Esse é o segundo sopro. Jesus soprou sobre ele e disse: receba o Espírito Santo. Claramente, esta é a segunda criação. A criação do novo homem. O homem espiritual. A nova criatura em Cristo. O que caracteriza essa nova criatura? A habitação do Espírito Santo. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você e ele também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 11 e 14. Portanto, todos os crentes em Cristo têm o Espírito Santo. Mas nem todos os filhos de Deus estarão cheios do Espírito Santo. Há uma diferença. A quarta coisa é a concessão de autoridade para perdoar pecado. Jesus disse: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Lembra-se de uma declaração de Jesus que mais escandalizou os fariseus? Foi quando ele perdoou os pecados de um paralítico. Agora, essa autoridade foi passada para os apóstolos. Como? Jesus pode, porque ele é Deus, mas os apóstolos não são deuses. Como eles podem perdoar os pecados? A autoridade é dada para a gente sair, não é para a gente sair por aí dizendo: você está perdoado, você não, você é perdoado. Não é nada disso. A autoridade é dada através da proclamação do Evangelho. A igreja que anuncia o Evangelho dizendo que se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Através disso, através dessa proclamação, a igreja passa a ter autoridade para perdoar os pecados. E quem não aceitar essa mensagem não terão seus pecados perdoados. Concluindo esse trecho, Jesus concede
primeiro encorajamento, então depois missão, seguido de habitação do Espírito Santo e, por fim, autoridade pela proclamação do Evangelho. Interessante que nesse momento o nosso amado apóstolo João encaixa o episódio de Tomé. A história de Tomé é bem conhecida. Tomé não estava presente quando Jesus surgiu no meio deles. Por quê? A gente não sabe. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele respondeu: que isso? Vocês são loucos? Isso é impossível. Não vou acreditar a não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nela e a minha mão na marca em seu lado. Qual é o ponto? Ele só crê se ele pode ver e tocar. Não é errado fazer uma boa investigação para entender, mas o problema é ele só crer nos seus 5 sentidos e que a sua mente acha razoável. Quando a crença é baseada nos 5 sentidos e somente naquilo que está dentro da lógica, isso não é fé. A fé é certeza daquilo que esperamos e é prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Quem só crê naquilo que consegue ver e aquele que consegue entender, não crê em nada. Tem fé só em si mesmo. O Senhor, na sua imensa misericórdia, se manifestou novamente só para mostrar para Tomé que ele não é, para mostrar para ele que não é uma alucinação dos apóstolos, que a ressurreição dele é de carne e osso. Mas Jesus reprovou Tomé, dizendo: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Em outra versão diz: bem-aventurado aqueles que creem e que não vê. Por que João contou esse episódio de Tomé? Porque todos esses acontecimentos, Maria Madalena como testemunha ocular da ressurreição de Jesus, depois a aparição de Jesus junto aos discípulos com todas as portas trancadas, e a sua instrução sobre missão, equipando os discípulos com o Espírito Santo e autoridade. Nenhum de nós viu, mas devemos aceitar pela fé, com plena certeza que foram dirigidos a nós. Jesus lhe disse: felizes são aqueles que creem sem ver. Pela fé, estivemos com Maria Madalena no túmulo vazio de Jesus. Estivemos presentes na tarde daquele domingo com os discípulos. Você crê nisso? Seja você uma pessoa abençoada e feliz. Aceite pela fé e passe a experimentar a ressurreição de Jesus e com Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela maneira maravilhosa que o Senhor mostra a sua ressurreição. Nós agradecemos pelos evangelhos, pelo relato, pela narrativa da ressurreição. Nós podemos sentir o seu toque no nosso coração, dessa realidade da ressurreição. Que nossa fé faz com que a gente possa experimentar esse gozo da ressurreição
que não aconteceu ainda, mas já está acontecendo primeiro no nosso espírito, como aconteceu com os discípulos. Senhor, que nós conserve, que se fiéis a Ti, até te encontrar. Em nome de Jesus. Amém.